Olá pessoal, essa aula eu preparei para a gente exercitar um pouquinho alguns tópicos importantes da ressonância de compostos orgânicos. Vamos ao primeiro exercício. Nesse exercício, para cada um dos exemplos abaixo, devemos determinar se cada curva abaixo representa um movimento possível de elétrons. Veja, em cada exemplo existirá uma seta vermelha com a ponta dupla, indicando que dois elétrons estão se movimentando. Mas será que todos esses movimentos aqui indicados nesses 12 exemplos são possíveis? Vamos analisar cada um deles. No exemplo A, veja, nós temos aqui um sistema π, dois elétrons compartilhados em uma ligação π. Então, trata-se de um sistema π. Mas esses dois elétrons π podem se movimentar? Em alguns casos sim, em outros não. Nesse caso, ele não poderia estar se movimentando na direção desse nitrogênio, porque esse nitrogênio ele é um nitrogênio sp3, portanto, ele não tem um orbital p para estender o sistema π. Então, nesse primeiro caso, não é permitido o movimento indicado. Na letra B, esse movimento é possível? Veja, nós temos aqui um sistema π, que é até bastante extenso, mas a seta está focando a atenção na ligação dupla carbono-oxigênio. Então, ele está representando aqui que os dois elétrons, ora compartilhados na ligação π, eles irão para o oxigênio. Isso poderia acontecer. Há um movimento de elétron dentro desse sistema π. O inverso também seria permitido. Então, aqui nesse caso, é um movimento possível. Nesse terceiro caso, o sistema π é composto apenas de dois carbonos sp2. Então, nós temos aqui um orbital p, outro orbital p, que leva à formação da ligação dupla. E vejam, ele está sugerindo que esses dois elétrons, os dois migrem para formar uma nova ligação entre esses dois carbonos. Isso não é possível porque esse carbono aqui é um carbono sp3. Nós só podemos movimentar elétrons de um sistema π em direção a uma nova ligação sp2 ou a um orbital p vazio. Então, isso também não é possível. Esse outro caso, mais uma vez, uma ligação π indo em direção a um átomo sp3. Então, nesse caso, também não é possível. Letra E, novamente, pares de elétrons livres podem se movimentar? Podem, mas somente quando eles se movimentam em direção ao sistema π. Como o carbono vizinho aqui é um carbono sp3, esse movimento de elétrons indicado não é permitido. Mesma coisa acontecendo com o exemplo F. O par de elétrons π não pode se movimentar em direção a um carbono sp3. Item G. Veja só, aqui o que está representando este movimento indicado pela seta? Que os elétrons sigma estariam se movimentando para formar uma dupla ligação. Portanto, haveria a quebra desta ligação sigma. E o movimento de elétrons π, nunca haverá a movimentação de elétrons sigma. Portanto, o item F e o item G, não podem ser considerados. Mesma coisa acontece no exemplo H. Movimentação de elétrons sigma. Isso também não é permitido. Chegamos ao exemplo I. Temos aqui uma ligação sigma e duas ligações π. Então, o que está representando a seta? Que os dois elétrons da ligação π estão indo em direção a um dos átomos do sistema π. Então, esse movimento é possível. Neste outro caso, também temos uma, duas, três ligações, sendo uma sigma e duas π. Então, aqui nesse caso, a exemplo do anterior, também é a movimentação do par de elétrons que nesta forma mesomérica está sendo compartilhado, ele movimenta-se em direção ao nitrogênio. Também é possível. Nesse outro caso, temos a movimentação de pares de elétrons livres em direção a um carbono sp3. Como já dissemos, esse movimento não é permitido. O mesmo acontecendo com o exercício de letra L. Par de elétrons livres nunca poderá migrar em direção
a um carbono sp3. Vamos passar para o próximo exercício. Para cada um dos exemplos abaixo, desenhe a estrutura de ressonância, que é formada a partir do movimento indicado pelas setas curvas. Não se esqueça das cargas formais. Então veja, vamos analisar o item A. Temos aqui um sistema π estendido. Temos um carbono sp2, outro carbono sp2 e, como já vimos em aulas anteriores, este carbono também é um carbono sp2. Esta carga formal positiva indica que neste carbono eu tenho um orbital p vazio paralelo aos outros dois orbitais p, de modo que esse par de elétrons sigma pode se movimentar em direção a esse orbital p vazio. E quando isso acontece, nós levamos à formação de uma outra estrutura mesomérica. Então veja, esse par de elétrons que estava compartilhado entre esses dois carbonos passará a ser compartilhado entre esses outros dois carbonos. Como consequência, a carga positiva que estava no carbono à direita ficará representada agora no carbono à esquerda. Vejamos o exemplo B. Vejam, pares de elétrons livres, então num carbônio, podem se movimentar em direção a um sistema π. Veja só, no entanto, o que representa essa seta? Indica que esse par de elétrons vai formar uma ligação entre esses dois carbonos. Como esse carbono central já tem 4 ligações, veja, 1, 2, 3 e uma com átomo de hidrogênio que não é representada. Ele não pode fazer uma 5ª ligação. Então, a formação de uma nova ligação entre os carbonos da direita e o central só é possível com a concomitante quebra da ligação π, fazendo com que o par de elétrons compartilhados migre para o carbono à esquerda. Então, portanto, levará à formação desta outra estrutura mesomérica. Vejam, este par de elétrons levou à formação desta ligação π, enquanto este par que era compartilhado agora está sobre um único átomo de carbono, o da extremidade esquerda. O que acontece aqui? Veja, novamente temos 2 movimentos de elétrons concomitantes. Par de elétrons livres se movimentando em direção ao sistema π. Isso é possível, mas novamente, como esse carbono já tem 4 ligações, isso obrigará a quebra da ligação π para a formação de um oxigênio negativo. Veja, par de elétrons leva à formação de uma dupla ligação e o oxigênio em cima vai ficar com uma carga negativa. Nós temos uma aula anterior que tratava de cargas formais, só que aqui existe uma forma mnemônica de eu verificar estas cargas. Primeiro, se uma estrutura mesomérica é neutra, ela só pode gerar outra estrutura mesomérica neutra. E outra forma fácil de verificar, olha, se o oxigênio era neutro e ele doa um par de elétrons, ele fica positivo. Se o oxigênio era neutro e ele recebeu um par de elétrons, ele também fica negativo. Todavia, se você preferir, você pode contar o número de elétrons que pertence somente a ele, lembrando a nossa aula de cargas formais. Veja, 1, 2, 3, 4, 5. Esse oxigênio tem número de valência 5. Como ele é da família 6A, ele precisa de uma carga formal positiva. Nesse outro oxigênio, veja, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 elétrons em sua camada de valência. Como ele é da família 6A, deveria ter apenas 6. Como tem um elétron em excesso, esse elétron é representado pela carga negativa. Você fica à vontade para escolher a forma que você melhor se adequa para representar as formas mesoméricas e as cargas formais quando necessárias. Nesse outro caso, temos um par de elétrons livres que também pode migrar em direção ao sistema π. Então veja, o carbono ele é negativo. Como ele doa um par de elétrons, ele vai ficar neutro. Este nitrogênio é neutro. Como ele recebe um par de elétrons, ele vai ficar negativo. Então veja, o par de elétrons livres está indicando que vai formar uma ligação entre esses dois átomos. Aqui está representado. Pelo fato desse átomo de carbono já estar fazendo 4 ligações,
Com a formação dessa nova ligação, ele é obrigado a quebrar a ligação mais fraca, a ligação π. E os elétrons π que antes eram compartilhados, agora estarão exclusivamente sob o átomo de nitrogênio, atribuindo a ele uma carga negativa. Próximo exercício. Para cada um dos exemplos abaixo, desenhe a estrutura de ressonância que é formada a partir do movimento indicado pela seta. Nesse caso, é uma continuação do exercício que acabamos de fazer. Então, letra E. Aqui temos o movimento de elétrons livres em direção a esse carbono formando uma dupla ligação. Indica que esses pares de elétrons π estão se movimentando para formar uma ligação dupla entre esses dois carbonos, com consequente quebra dessa ligação π, uma vez que esse carbono já tem 4 ligações. Portanto, esses dois elétrons π irão se posicionar sobre o carbono dessa posição para. Veja a estrutura. Oxigênio neutro, ao compartilhar um par de elétrons, vai ficar positivo, levando à formação da dupla. O par de elétrons que antes era compartilhado, agora está sendo compartilhado entre outros dois carbonos. E os dois elétrons π, que a seta aqui não está perfeita, ela deveria estar posicionada bem colada nessa ligação dupla, está migrando para o carbono, de modo que agora a carga negativa vai ficar sobre esse átomo de carbono. Vamos analisar o movimento de elétrons agora da letra F. Esse par de elétrons está levando à formação de uma dupla ligação. O que vai acontecer como consequência? Se esse carbono estava fazendo 4 ligações, agora ele só vai fazer 3, porque o par de elétrons da ligação dupla vai migrar entre esses dois carbonos. Portanto, vai resultar em uma carga positiva nesse carbono. Veja só, o carbono fica positivo devido a esse movimento de elétrons. A formação da dupla ligação, a clivagem desta ligação π para migração do par de elétrons em direção ao nitrogênio positivo. Por que o nitrogênio positivo continua com a carga positiva? Ora, ele já era positivo, ou seja, ele já tinha uma carga formal mais 1. Como ele doou um par de elétrons e recebeu um par de elétrons, houve uma variação total igual a 0. Então, se ele tinha uma carga positiva, ele continuará com a carga positiva na outra estrutura mesomérica. Já o oxigênio, que era neutro, ao receber esse par de elétrons, resultará num número de valência igual a 7, correspondendo, portanto, a uma carga formal negativa. Nesses movimentos de elétrons representados pela estrutura G, veja, temos um par de elétrons livres indo em direção a um sistema π. Isso é possível. Então, veja, par de elétrons levando à formação de uma dupla ligação. Se ele era negativo, doou um par de elétrons para ser compartilhado, ele vai ficar neutro. Como esse nitrogênio já está fazendo 4 ligações, não poderia fazer a quinta, porque ele já está com o octeto completo. Isso obriga com que haja a quebra da ligação π. E o par de elétrons π, que antes era compartilhado, vai em direção ao átomo de oxigênio. Portanto, o átomo de oxigênio, que era neutro, ao receber um novo par de elétrons, ficará negativo, uma vez que seu número de valência sai de 6 para 7, indicando a necessidade de uma carga negativa. O nitrogênio, exemplo do exemplo anterior, já era positivo, ou seja, tinha uma carga formal mais 1. Como ele recebe e doa um par de elétrons, não há uma variação total do número de elétrons que pertence somente a ele, como consequência, permanece a carga formal mais 1. No último exemplo, da letra H, temos o movimento de elétrons π em direção ao sistema π. Então, aqui é fácil, pessoal. Veja, esse par de elétrons que era compartilhado entre esses dois átomos levará à formação de uma nova ligação entre esses dois, o que resultará numa carga positiva no átomo à direita. A nova ligação π está aqui representada. Pelo fato desse carbono já ter 4 ligações, ele não poderia formar a quinta ligação, o que obriga a clivagem da ligação π,
e o movimento do par de elétrons dessa ligação π em direção ao oxigênio. O oxigênio, que era neutro, ao receber um par de elétrons, se torna negativo, porque seu número de valência sai de 6 para 7. Nesse novo exercício, nós deveremos desenhar a estrutura de ressonância apropriada para cada um deles. Então veja, aqui não tem a seta para nos auxiliar. Nós deveremos identificar onde está o sistema π e se esse sistema π poderá se movimentar. Exemplo A. Nós temos aqui um sistema π definido entre o carbono e o oxigênio. Nós podemos imaginar que esse par de elétrons, que ora é igualmente compartilhado, ele pode se movimentar em direção ao oxigênio, como também pode se movimentar em direção ao carbono. Quando ele se movimenta em direção ao oxigênio, poderia gerar uma carga negativa e uma carga positiva sobre o carbono. Se o movimento fosse o oposto, o oxigênio ficaria positivo e o carbono negativo. Agora, vizinho ao sistema π, nós temos pares de elétrons livres. Veja, se olhar rapidamente, esse oxigênio é neutro, então quer dizer que o seu número de valência é igual a 6, isso indica que ele tem 6 elétrons. Veja, 1, 2 e 2 pares que não estão sendo representados. Portanto, esse oxigênio tem hibridação sp3, correto? Correto. Se você olhar nesta forma de representação, esse oxigênio teria uma hibridação sp3. Mas lembra-se que nós falamos lá na aula de ressonância? Se esse oxigênio adotar uma hibridação sp2, um desses dois pares de elétrons ficaria em um orbital p, portanto, paralelo aos outros dois, portanto, estenderíamos o tamanho do nosso sistema π. E esse par de elétrons que está ora localizado sob o oxigênio poderia se movimentar em direção ao sistema π. E lembrando que a deslocalização desses elétrons livres resulta numa maior estabilidade da molécula. Então vamos lá, item A. Veja, representa que o par de elétrons livres que está não representado vai em direção ao sistema π, levando à formação de uma ligação dupla e uma carga positiva. A concomitante quebra da ligação π e o movimento de elétrons para o oxigênio resultará em um oxigênio com uma carga formal negativa. O item B. Temos um carbono com um par de elétrons. Então, nós temos aqui um par, dois pares, três pares. O par de elétrons que está compartilhado com o hidrogênio e tem um outro orbital completo com dois elétrons. A princípio, novamente, poderíamos pensar que a hibridação desse carbono seria sp3, porque pela teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência, a melhor forma de dispor 4 pares de elétrons em torno de um átomo seria a geometria tetraédrica, que é caracterizada por um carbono com hibridação sp3. Todavia, a exemplo do que nós vimos no item A, se esse carbono adotar uma hibridação sp2, esse par de elétrons ficará em um orbital p, paralelo aos dois outros vizinhos, que permitirá a sua deslocalização em direção ao sistema. Esse par de elétrons livres poderá levar à formação de uma ligação π, se deslocalizando. Ele não ficará mais localizado nesse carbono. E essa deslocalização forçará o movimento de elétrons da ligação π, uma vez que esse carbono já tem 4 ligações. Então, o par de elétrons irá em direção a este carbono. Então, como consequência, temos a formação de uma outra estrutura de ressonância, onde temos par de elétrons livres formando uma ligação π e uma ligação π levando à formação de um par de elétrons livres. No item C, temos uma similaridade com o item A, só que ao invés de oxigênio, teremos um carbono. Novamente, o aparente oxigênio sp3 resultará numa maior estabilidade se adotar uma hibridação sp2.
adotando hibridação sp2, um de seus pares de elétrons livres estará em orbital p paralelo a estes outros dois, que permitirá a sua deslocalização pelo sistema π. E quando isso ocorrer, vejam, temos par de elétrons livres formando uma ligação dupla, resultando na formação de uma carga positiva. Já o carbono, que era neutro, ao receber um par de elétrons livres, ficará com um número de valência 5, que corresponde a uma carga formal -1. Vamos para o item D. Novamente, nitrogênio. Se eu olho para esse nitrogênio, eu posso pensar a princípio que ele é um nitrogênio sp3. Mas se ele adotar uma hibridação sp2, novamente o par de elétrons livre poderá se movimentar em direção ao sistema π. Bem, pessoal, tenha isso em mente. Qualquer átomo vizinho que possuir um par de elétrons livres, seja ele carbono, oxigênio, nitrogênio, enfim, qualquer um desses átomos que possuir um par de elétrons livre, se ele estiver ligado a um átomo de carbono que pertence a um sistema π, é mais interessante que ele adote uma hibridação sp2, fazendo com que esse par de elétrons livre fique em um orbital p, que será paralelo aos outros dois, levando à possibilidade de deslocalização, resultando aqui nesse caso a esta outra estrutura de ressonância. O par de elétrons livres levou à formação da dupla, como consequência o nitrogênio vai ficar positivo. Lembra daquela dica? Se ele era neutro, ao doar um par de elétrons ele fica positivo. O carbono, que já tinha 4 ligações, pela formação desta nova ligação π, teve que quebrar a ligação π. O par de elétrons migrou para o carbono, resultando em um carbono negativo. Nesse outro caso, novamente, o oxigênio tem par de elétrons livre, vai em direção ao sistema π, levando à formação desta estrutura mesomérica. Ele era negativo, como ele compartilhou um par de elétrons, ele fica neutro. O nitrogênio, que já tinha o octeto completo, não poderia receber mais um par de elétrons. Como consequência, ao receber um par de elétrons, ele tem que expulsar um par de elétrons da ligação π em direção ao oxigênio. O oxigênio, que era neutro, passa a ficar negativo nesta forma mesomérica. Continuando mais alguns exemplos, na mesma linha de pensamento, temos novamente um par de elétrons livre indo em direção ao sistema π. Então, qual é a hibridação desse oxigênio? Veja, ele tem 3 pares de elétrons livres. Daí, a indicação de uma carga formal negativa. Um desses pares entrará em ressonância com o sistema π, mas isso só será possível se o oxigênio adotar uma hibridação sp2, na qual um dos pares de elétrons estará em orbital p paralelo a esses outros dois. Então, esta movimentação eletrônica resultará na formação de uma ligação dupla carbono-oxigênio. Pelo fato de o carbono já ter as 4 ligações, ele obrigará a clivagem dessa ligação π, com o consequente deslocamento do par de elétrons antes compartilhado para o átomo de carbono vizinho. O oxigênio, que era negativo, ao compartilhar o par de elétrons, levará à formação da ligação π. O carbono, que era neutro, ao receber um par de elétrons, ficará negativo. Exercício G. O par de elétrons livres do oxigênio não pode compartilhar com os átomos à direita, porque o átomo à direita é um carbono sp3. Então, só resta a possibilidade de o par de elétrons livres compartilhar com o sistema π à sua esquerda. Para isso, ele adota uma hibridação sp2. O par de elétrons agora fica em um orbital p paralelo a esse sistema π, formado por esses 2 orbitais p, resultando, portanto, na formação de uma dupla ligação. Todavia, se o oxigênio era neutro e ele compartilhou um par de elétrons, doou, entre aspas, um par de elétrons, ele fica positivo. Já o oxigênio, que era neutro, ao receber um par de elétrons, fica negativo. Vejamos agora esse nosso último exemplo.
Aqui temos um par de elétrons sobre o nitrogênio, mas ele não pode ser compartilhado com esse sistema π, porque entre o par de elétrons livres e o carbono sp2 existe um carbono sp3. Então, como consequência, este par de elétrons livres ficará localizado no nitrogênio. Da mesma forma, esses dois elétrons π ficarão confinados entre esses dois átomos, podendo migrar os dois para o oxigênio ou os dois para o carbono, mas ele não poderá ter uma deslocalização além desta determinada pelo sistema π. Na extremidade à direita, nós temos um oxigênio que pode sim entrar em ressonância com o sistema π. Lembre-se, é um oxigênio com um par de elétrons livres vizinho ao sistema π. Portanto, se ele adotar uma hibridação sp2, o par de elétrons estará em um orbital p, como consequência, ele vai migrar em direção ao sistema π, levando à formação de uma dupla ligação. Como ele era neutro e, entre aspas, doou um par de elétrons para ser compartilhado, ele fica com uma carga formal positiva. O carbono, que já possuía 4 ligações, não poderia formar uma quinta ligação. Então, o movimento do par de elétrons em sua direção resulta na clivagem da ligação π, e o par de elétrons vai para o átomo de oxigênio, resultando em um oxigênio negativo. Veja, o carbono não acontece nada com ele, porque ele recebe um par de elétrons e doa um par de elétrons nesse movimento sincronizado de pares de elétrons. Portanto, se ele tinha uma carga formal zero aqui, nesta outra forma mesomérica, essa carga formal permanecerá. Dando sequência aos nossos exercícios, vamos desenhar as estruturas de ressonância de cada um desses 5 exemplos aqui relacionados. Vejamos aqui o primeiro caso. Temos aqui, inicialmente, a gente pode dizer que esse par de elétrons π compartilhado vai migrar em direção ao oxigênio. Como consequência, levará à formação de um carbono positivo e um oxigênio negativo. No movimento subsequente, este par de elétrons π poderá migrar em direção a esse carbono positivo, que representa um orbital p vazio. Ao fazer isso, leva à formação de uma ligação π e, consequentemente, uma carga positiva sobre o átomo de carbono. Vamos agora para o item B. Nós temos aqui na extremidade um carbono positivo, um orbital p vazio e 2 pares de elétrons π. Então, a movimentação de elétrons ocasionada pela ressonância resultará, vejam, num primeiro movimento do sistema π, levará à formação de um carbocátion nesta posição. Um segundo movimento dos elétrons π em direção ao carbono sp2, que tem um orbital p vazio, resultará na segunda estrutura de ressonância. Veja que isso daqui é um sistema π alongado, ó. Carbono sp2, p. Carbono sp2 com orbital p, carbono sp2 com orbital p, carbono sp2 com orbital p, carbono sp2 com orbital p. E, por fim, um carbono sp2 com um orbital p vazio. Portanto, esses 4 elétrons poderão se deslocalizar entre os 5 átomos. Vamos para o item C. Veja, temos um par de elétrons livre. Ele não pode se movimentar em direção ao átomo à esquerda, pelo fato do átomo à esquerda ser um carbono sp3. Mas ele pode se movimentar em direção ao carbono da direita, pelo fato de nós termos aqui um sistema π. Considerando que esse par de elétrons está em um orbital p, que é paralelo a esses dois, nós temos aqui um sistema π estendido. Então, como consequência, temos o movimento do par de elétrons formando uma nova dupla ligação, com a consequência clivagem da ligação π, resultando numa outra estrutura de ressonância, onde a carga que antes era localizada no carbono 3 passará agora ao carbono da extremidade direita. Vejamos o exemplo D. Novamente temos um sistema π, onde temos um par de elétrons compartilhado entre o carbono e o oxigênio. O que ele pode fazer?
esses dois elétrons podem migrar para o oxigênio, resultando em uma carga positiva no átomo de carbono e uma carga negativa no átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio vizinho, se adotar uma hibridação sp2, posicionará um dos seus pares de elétrons em um orbital p, que é paralelo a esse carbono vizinho com um orbital p vazio. Então, portanto, temos um orbital p com 2 elétrons e um orbital p vazio. O compartilhamento desse par de elétrons resultará numa nova ligação dupla. O oxigênio, que era neutro, ficará positivo. O carbono, que era positivo, ficará neutro. Vejamos agora o último exemplo. Temos aqui um carbono positivo, o que implica em dizer que eu tenho um orbital p vazio, que está vizinho a um átomo que tem pares de elétrons livres. Portanto, se esse oxigênio adotar uma hibridação sp2, esse par de elétrons, um dos dois pares, ficará em um orbital p vizinho a esse orbital p vazio, possibilitando a sua deslocalização e formação de uma ligação π. Então, a movimentação do par de elétrons resultará numa nova ligação π, com consequente neutralização do carbono, que era positivo, e tornando o oxigênio, que era neutro, positivo, uma vez que ele doou um par de elétrons, lembre-se, se doou sempre entre aspas, para o compartilhamento em um novo sistema π. Vejamos aqui mais alguns exemplos. Temos um sistema π, que pode ter a movimentação intraanelar, onde as ligações duplas vão se alternar, mas vizinho a esse sistema π, conectado a ele, temos um átomo de oxigênio com pares de elétrons livres. Então, o que pode acontecer? Esse par de elétrons livre, posicionado em orbital p vizinho a todos esses orbitais p, teremos aqui um sistema π estendido. Então, este movimento de elétrons resultará no concomitante movimento dos elétrons da ligação π e o par de elétrons se posicionará sobre o carbono na posição orto. Veja, leva à formação de uma ligação dupla com oxigênio positivo. Vejam, lembra daquela dica lá da nossa aula? Todas as outras ligações e átomos que não estão envolvidos na movimentação de elétrons indicada pela seta permanecem como estão. Veja que nesse outro caso, estamos indicando a movimentação de dois pares de elétrons. Logo, aqui não vai alterar nada, aqui não vai alterar nada, esta carga não vai se alterar. Vamos focar nossa atenção apenas nesta parte da molécula. Esse par de elétrons livres formará uma nova ligação entre esses dois átomos, aqui representadas. Este par de elétrons livres migrará para o átomo de carbono. O carbono vai ficar negativo. O próximo movimento de elétrons resultará na próxima forma mesomérica. Então, aqui de novo, esses dois não se movimentarão, portanto, eles permanecerão como estão. Esse par de elétrons está indicando o quê? Formará uma nova ligação dupla. E a clivagem da ligação π com a deslocalização dos elétrons para este átomo de carbono resultará em um carbono negativo. Por fim, esse último par de elétrons resultará numa última forma mesomérica, que não é igual à primeira. Repare, há uma deslocalização nas ligações π comparado com essa. Então, temos aqui o movimento do par de elétrons livres entre esses dois átomos resultará nesta ligação π, ou seja, restabelecerá a aromaticidade do anel, com a consequente clivagem da ligação π carbono-oxigênio, levando à formação da hidroxila e neutralização do átomo de oxigênio. Veja só, temos agora um carbono positivo. Como que ele poderia ser estabilizado? Ora, se algum átomo vizinho tivesse um par de elétrons livre, ou se eu tivesse um sistema π que pudesse migrar em sua direção para diminuir essa carga positiva. Nesse caso específico, ligado ao carbono positivo, temos um nitrogênio.
e esse nitrogênio tem um par de elétrons livre que não está sendo representado. Veja, se ele é neutro, significa que ele tem número de valência igual a 5. 1, 2, 3. Só tem 3 elétrons aparentemente. Então, deve haver um par de elétrons livres que não está representado. Portanto, se esse nitrogênio adotar uma hibridação sp2, o par de elétrons ficará em orbital p, que poderá ser compartilhado com o carbono vizinho. Então, como consequência, veja, o par de elétrons levará à formação de uma dupla ligação, com consequente formação de um nitrogênio com uma carga formal positiva. Veja, só para a gente lembrar, qual dessas duas estruturas seria a estrutura que contribuirá mais para o híbrido de ressonância? Aquele aluno mais afoito responderia: olha, professor, esse daqui é mais estável, porque é preferível que uma carga positiva fique em cima de um carbono do que em cima de um nitrogênio. Pessoal, não é isso. Nesta estrutura, nós temos um carbono com o octeto incompleto. Isso é um fator que aumenta muito a instabilidade dessa forma mesomérica. Já na estrutura direita, embora seja um átomo eletronegativo que suporta uma carga positiva, esse átomo de nitrogênio tem o octeto completo. Portanto, esta forma mesomérica contribuirá mais significativamente do que a esquerda para a composição do híbrido de ressonância. Vamos ao item H? O que pode acontecer aqui nesse caso? Olha, o par de elétrons do nitrogênio, se vocês observarem bem, ele está em um orbital sp2, pelo fato deste nitrogênio ser sp2. Porque o par de elétrons do sistema π está aqui representado. Então, temos uma ligação sp2, uma ligação sp2, um orbital sp2 que carrega o par de elétrons. O orbital p com um elétron formou a ligação π com o carbono vizinho. Portanto, esse par de elétrons não pode ser envolvido em ressonância, porque esse par de elétrons está no mesmo plano da molécula, enquanto o sistema π está perpendicular ao plano da molécula, representada aqui pelo quadro. Portanto, só temos aqui como possibilidade a movimentação de um par de elétrons π em direção a outro par de elétrons π. É preferível sempre a movimentação de elétrons em direção ao átomo eletronegativo. Embora a outra possibilidade seja verificada, a resultante, ou seja, a forma mesomérica resultante, contribuirá menos significativamente para o híbrido de ressonância. Então, no caso H, temos inicialmente a movimentação do par de elétrons da ligação π para o átomo de nitrogênio, que era neutro, agora fica negativo, porque seu número de valência passa de 5 para 6. O carbono, que era neutro, fica positivo. Numa movimentação subsequente, este par de elétrons levará à formação de uma ligação π. Veja, o nitrogênio não foi envolvido na movimentação indicada pela seta vermelha, permanece como está. O par de elétrons que antes era compartilhado entre esses dois carbonos, será compartilhado agora entre esses outros dois carbonos, resultando em uma carga positiva. Lembre-se, se a estrutura de origem é neutra, todas as formas mesoméricas deverão ser neutras. Então, veja, neutra, neutra, neutra. Neutra não quer dizer que não há cargas. Neutra quer dizer que a somatória de todas as cargas tem como resultante uma carga formal zero. Vamos para o exemplo da letra I. Novamente temos um sistema π. Novamente ligado a esse sistema π, temos um átomo com um par de elétrons livre. Esse par de elétrons livre pode, portanto, migrar em direção ao sistema π. Então, como consequência deste movimento, resultará em um nitrogênio positivo, formando uma dupla ligação com o carbono. Por que ele é positivo?
porque ele era neutro. Ao doar, entre aspas, um par de elétrons para compartilhamento, ele ficará com uma carga formal mais 1. O par de elétrons, π, que antes era igualmente compartilhado entre os dois carbonos, migrará completamente para o átomo de carbono terminal, levando como consequência a formação de um carbono negativo. Neste nosso último exemplo, de novo, temos um sistema π e vizinho a ele temos um átomo de cloro com pares de elétrons livres. Portanto, temos aqui uma movimentação inicial dos elétrons compartilhados entre o carbono e o oxigênio em direção ao átomo mais eletronegativo, resultando em um carbono positivo e um oxigênio negativo. Este átomo de cloro, por possuir pares de elétrons livres, poderá compartilhar um desses pares, assumindo que ele adotou uma hibridação sp2 e, portanto, esse par de elétrons está em um orbital p paralelo a esse carbono com um outro orbital p. Então, esses dois átomos, o átomo de carbono e o átomo de cloro, têm dois orbitais p paralelo, o orbital p do carbono vazio e o orbital p do cloro com um par de elétrons. Isso resulta na formação de uma ligação π. O átomo de cloro, ao doar um par de elétrons para compartilhamento, ele era neutro, ficará positivo. O carbono, que era positivo, ao receber um par de elétrons, ficará neutro. Vamos continuar fazendo mais algumas estruturas de ressonância? Então vamos lá. Veja só, temos aqui um sistema π compartilhado, uma ligação dupla, uma ligação simples e uma ligação dupla. Podemos ter o movimento de uma ligação π em direção ao outro sistema π, sendo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Preferencialmente, a movimentação se dará sempre em direção ao átomo mais eletronegativo. Alguém pode perguntar, professor, e esse par de elétrons livre, ele pode se deslocalizar? Novamente, não, pessoal. E por que não? Pelo simples fato de esse par de elétrons estar em um orbital sp2. Esse nitrogênio, vocês se lembram, é um nitrogênio sp2. Ele está fazendo onde tem um orbital sp2 aqui, um orbital sp2 aqui e um orbital sp2 carregando esse par de elétrons livre. O orbital p está formando uma ligação π com o átomo de carbono. Portanto, se esse par de elétrons está em um orbital sp2, ele está no mesmo plano dessas duas ligações sigma e, portanto, está perpendicular ao sistema π. Por consequência desse sistema π estar perpendicular ao par de elétrons livre, eles não podem interagir, portanto, este par de elétrons do nitrogênio ficará localizado sobre o átomo de nitrogênio. Então, vamos ver o movimento possível. Inicialmente, o par de elétrons da ligação dupla vai em direção ao nitrogênio, resultando em um nitrogênio negativo e um carbono positivo. A movimentação subsequente dos elétrons dessa ligação π em direção ao carbono sp2 e o seu orbital p vazio resultará numa nova ligação π aqui e a formação de um carbono sp2 com um orbital p vazio representado pela essa carga formal positiva. Mais um exemplo? Vamos lá. Veja, aqui eu tenho um sistema π e, diferentemente do caso anterior, este nitrogênio, se ele adotar uma hibridação sp2, o seu par de elétrons ficará em um orbital p, que será paralelo a esses 4 orbitais p. Então, teremos aqui um sistema estendido, onde teremos 2, 4, 5, 6 elétrons, que poderão ser compartilhados entre esses 5 átomos de carbono. Então, vamos ver as possíveis estruturas de ressonância. Inicialmente, esse par de elétrons vai em direção ao sistema π, representado aqui por essa seta.
o que obrigará a clivagem desta ligação, uma vez que esse carbono já tem 4 ligações, resultando uma dupla ligação carbono-nitrogênio, uma carga positiva sobre o nitrogênio e uma carga negativa sobre o átomo de carbono. O movimento subsequente desse par de elétrons livre em direção a esse outro sistema π resultará na dupla ligação e consequente clivagem da ligação dupla aqui terminal, que resultará em uma carga negativa sobre o átomo de carbono. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 formas mesoméricas. Vamos para o item C? No item C, vejam, novamente eu tenho um nitrogênio vizinho com 2 pares de elétrons livres. Se ele adotar uma hibridação sp2, um desses pares se posicionará em um orbital p. Como consequência, estará paralelo a esses outros dois. Como consequência, nós temos aqui a extensão do sistema π. Então, este par de elétrons não ficará localizado sobre o nitrogênio e poderá se deslocalizar em direção ao sistema π. A movimentação desse par de elétrons implicará na clivagem da ligação π e a formação de uma carga negativa sobre o átomo de carbono. Como consequência deste movimento de elétrons, o nitrogênio, que era negativo, ficará neutro nessa forma mesomérica. E o carbono, que era neutro, ao receber um par de elétrons, ficará negativo. Tudo bem? Então vamos lá para o exercício D. Veja só quantos exercícios estamos fazendo hoje. Analisando essa estrutura, que tipo de movimento eu poderia ter? Olha, eu posso ter um sistema π aqui, então os elétrons podem migrar em direção ao nitrogênio. O nitrogênio ficaria negativo e o carbono positivo. Mas vejam, ligado ao carbono que participa do sistema π, temos um oxigênio. E este oxigênio traz consigo pares de elétrons livres. Este par de elétrons livres poderá se deslocalizar ou interagir com o sistema π existente entre o carbono e o nitrogênio. Então vamos às formas de ressonância. A movimentação do par de elétrons que antes estava compartilhado entre o carbono e o nitrogênio em direção ao átomo de nitrogênio resultará em um nitrogênio negativo e um carbono positivo. O par de elétrons livre do átomo de oxigênio, estando ele em um orbital p, portanto o oxigênio sendo um átomo com hibridação sp2, poderá interagir com esse carbono vizinho, levando à formação de uma dupla ligação. Como consequência, o átomo de oxigênio, que era neutro, ao doar um par de elétrons para compartilhamento, ficará com uma carga positiva. E o carbono, que era positivo, ao receber um par de elétrons, ficará neutro. Portanto, esta estrutura tem outras duas formas mesoméricas originadas a partir dela. Vamos para a estrutura E agora. Temos aqui um sistema π bem curto, representado por essa ligação π entre o enxofre e o oxigênio. Então aqui eu poderia ter dois tipos de movimentação. Esses elétrons indo em direção ao oxigênio, deixando ele negativo e o enxofre positivo, ou a movimentação inversa. Os elétrons indo para o enxofre, deixando o enxofre negativo e o oxigênio positivo. Lembre-se que, preferencialmente, o movimento de elétrons se dará em direção ao átomo mais eletronegativo. Nesse caso aqui específico, o movimento de elétrons se dará em direção ao átomo de oxigênio. Portanto, resultará em um oxigênio com carga negativa e um enxofre com carga positiva. Veja só o exemplo F. Ele tem um sistema π aqui de 4 elétrons π, duas ligações π conjugadas, e um par de elétrons livre. Lembrando, se esse par de elétrons livres estiver num orbital sp2, e estará, porque isso é um composto aromático, assunto para a próxima aula, veja, esse par de elétrons livres, estando em um orbital p de um carbono sp2, poderá estar em ressonância com esse sistema π. Vamos ver como seriam as estruturas de ressonância.
O par de elétrons π pode se movimentar em direção ao sistema π, levando à formação de uma ligação dupla, com a consequente clivagem da ligação π e formação de uma carga negativa nesse carbono. Sequencialmente, cada movimento de elétrons indicado por essas duas setas vermelhas levará à formação da forma mesomérica à direita. Então veja, par de elétrons livres, carbono negativo. Ao compartilhar esse par de elétrons, leva à formação de uma ligação dupla, com consequente clivagem da ligação π, e os pares de elétrons dessa ligação π vão se posicionar sobre o carbono, tornando-o negativo. E assim, sucessivamente, nós teremos aqui, portanto, 5 estruturas de ressonância para esse carbônio. Aqui temos nosso último conjunto de 6 espécies para a gente analisar as estruturas de ressonância. Sistema π conjugado. Então temos uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla. Então nós podemos ter movimento de elétrons π em direção a outro sistema π. Podemos começar inicialmente com a movimentação de elétrons da ligação π carbono-oxigênio em direção ao átomo mais eletronegativo, o que resultará em um carbono positivo e um oxigênio negativo. Esse carbono positivo tem um orbital p vazio, vizinho a 2 orbitais p paralelos. A movimentação de elétrons nesse sentido levará à formação de uma nova ligação dupla, com a consequente formação de uma carga positiva, ou seja, o orbital p vazio estará nesta posição agora. E o oxigênio negativo, porque seu número de valência é igual a 7, o que exige uma carga negativa. Com relação ao exercício H, nós temos aqui um sistema π, feito por 1, 2, 3, 4 átomos de carbonos sp2, cada um deles com um orbital p, com um elétron cada. E vizinho a ele temos um outro carbono sp2 com um orbital p vazio. Portanto, nosso sistema π é composto de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos sp2, com 5 orbitais p, sendo 4 deles com um elétron e um orbital p vazio. Portanto, a movimentação de elétrons em direção à carga positiva resultará nas formas de ressonância que vemos aqui embaixo. Movimentação de elétrons nessa direção leva à formação da ligação dupla aqui e a carga positiva nessa posição. Subsequente movimentação de elétrons da ligação π leva à formação desta outra estrutura de ressonância e posicionamento da carga positiva neste outro carbono. Portanto, há 3 formas de ressonância para esse carbocátio representado na letra H. Com relação ao exemplo da letra I, nós temos aqui de novo uma carbonila, um sistema π com 2 elétrons, e vizinho a ele um átomo de carbono que possui um par de elétrons livres. Esse carbono, se tiver uma hibridação do tipo sp2, esse par de elétrons vai estar em orbital p, portanto, paralelo com esses outros 2 orbitais p, consequentemente, ele poderá se deslocalizar através desses 3 átomos de carbono, o que resultará em 2 estruturas de ressonância. Então, veja, a carga negativa, o par de elétrons livre, vai em direção ao sistema π, leva à formação da dupla ligação. Ele era negativo, ao doar um par de elétrons vai se tornar neutro, e esta formação desta ligação π resultará na concomitante clivagem da ligação π carbono-oxigênio, resultando em uma carga negativa sobre o átomo de oxigênio. Indo agora para o exemplo J, temos aqui também um sistema parecido. Vizinho ao sistema π, representado por essa ligação carbono-nitrogênio, nós temos aqui um carbono com um par de elétrons livres, que por sua vez pode se movimentar em direção ao sistema π. Como esse carbono já tem 4 ligações, a formação de uma ligação dupla entre esses 2 átomos de carbono resultará na clivagem da ligação π carbono-nitrogênio, com a consequente formação de uma carga negativa sobre o nitrogênio. Vamos ver as formas de ressonância? Carga negativa vai em direção ao carbono, leva à formação da ligação dupla.
clivagem da ligação π, o par de elétrons vai para o nitrogênio, que era neutro, portanto se torna negativo. Penúltimo exemplo, temos aqui agora dois sistemas π conjugados, uma ligação dupla com uma ligação tripla. Então aqui vamos ter a movimentação de um par de elétrons em direção ao nitrogênio. Mas inicialmente vamos fazer a movimentação deste par de elétrons que está compartilhado na ligação π, carbono-nitrogênio. Primeiro faz esse movimento, o que vai gerar um carbono positivo e uma carga negativa. A migração subsequente do par de elétrons π em direção ao carbono positivo resultará nesta outra estrutura de ressonância, onde há uma carga positiva no carbono da direita, uma dupla ligação carbono-carbono, uma dupla ligação carbono-nitrogênio e uma carga negativa sobre o átomo de nitrogênio. Por fim, nosso último exemplo dessa videoaula, temos aqui um oxigênio com dois pares de elétrons vizinho a um carbono sp2 com o orbital p vazio. Como nós vimos, um desses pares de elétrons pode se posicionar em um orbital p paralelo a esse orbital p vazio quando esse oxigênio adota uma hibridação sp2. Então, quando isso é possível, ou seja, esse oxigênio sp2 e o par de elétrons está em orbital p, esses dois orbitais p estarão paralelos e, consequentemente, pode resultar na formação de uma ligação π. O carbono, que era positivo ao receber um par de elétrons, se torna neutro. O oxigênio, que era neutro ao doar um par de elétrons, fica positivo. Então, desta forma, nós estudamos aqui uma grande quantidade de exemplos que vai auxiliar você no entendimento desse tão importante tópico da Química Orgânica 1. Ok? Até a próxima aula, pessoal!